Fala, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos. Sou o professor Eugésio Coutrin e estamos de volta com o nosso projeto de dicas diárias de processo penal. Hoje, domingão, dia 26 de abril de 2020, vamos retomar com nossas dicas diárias. Tantos os áudios, aqueles áudios certeiros, rápidos, para você fazer a sua revisão, a sua atualização da matéria e também aprender processo penal. Além disso, vamos continuar com os nossos vídeos, as nossas resoluções de questões, tudo de forma exclusiva para você que está aqui com a gente agora no canal no Telegram. A novidade é essa: nossas transmissões não serão mais pelo WhatsApp, nossas transmissões serão através do Telegram. O número está aqui no quadro e para quem nos acompanha pelo YouTube agora, eu vou deixar na legenda o número do Telegram. Para os nossos alunos que já estão matriculados, a dinâmica continua a mesma. Após esta rápida apresentação, já vou começar com dica importantíssima, julgado atualizadíssimo do Supremo Tribunal Federal. Se você ainda não está matriculado, me mande uma mensagem que eu te respondo agora. Tranquilo? O telefone da nossa lista está tanto aqui no quadro, como também vou deixar disponível na transcrição do nosso vídeo, na descrição do vídeo, melhor dizendo, para quem acompanhar pelo YouTube. Então é isso, pessoal, não vou conversar muito, era mesmo para desejar boas-vindas a todos. Quem ainda não está matriculado, venha comigo estudar processo penal. Vamos até dezembro, como eu já falei com vocês entram agora com dicas diárias e vamos trabalhar até dezembro. Que Deus nos abençoe, que seja um semestre muito produtivo, um ano, né? Porque estamos ainda em abril, o quarto mês do ano, então que seja um ano muito produtivo, de muito estudo para todos nós, tanto para mim quanto para vocês. Bom, dito isto, vamos começar a nossa análise, a nossa primeira dica da lista de transmissão 2020, agora o canal no Telegram, é exatamente a decisão do STF no agravo regimental no habeas corpus 179.859. Por que eu escolhi esse julgado para a nossa primeira dica, minha gente? Importantíssimo! Vocês sabem que o pacote anticrime, com vigência agora recentíssima, faz substanciais alterações no Código de Processo Penal e também, principalmente, em relação ao Instituto da prisão preventiva. E nessa decisão do Supremo, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, ele já faz essa atualização, já traz a decisão à luz do pacote anticrime, da Lei 13.964 de 2019. Anotei aqui alguns pontos importantes desse julgado para fazermos a nossa revisão, habeas corpus 179.859, mas peço para que vocês deem uma olhada em toda a atualização feita pelo pacote anticrime, e especialmente nos institutos ligados à prisão preventiva. Tranquilo? Vamos lá. Esse julgado recente, como eu disse para vocês, 3 de março de 2020, 3 de março de 2020, então pouco mais de um mês, e a situação é a seguinte: discutiu-se aqui, o Ministério Público discutiu neste agravo regimental uma decisão que converteu a medida preventiva, a medida de prisão preventiva, em uma cautelar diversa da prisão. Significa o seguinte: o juiz converteu a prisão preventiva, o sujeito era acusado de lavagem de dinheiro, do crime de lavagem de capitais e também de organização criminosa. O juiz do caso entendeu que caberia, que atenderia ao processo penal, ao invés da prisão preventiva, a substituição por medidas cautelares, aquelas medidas cautelares de natureza pessoal, lá no artigo 319 do Código de Processo Penal. Bom, de acordo com o ministro Gilmar Mendes, o relator deste julgado, que foi o voto vencedor, foi a tese que prevaleceu nesse julgado perante a segunda turma do STF, ele entendeu o seguinte: que o Ministério Público ele se limitou a rediscutir a matéria. O Ministério Público não trouxe nenhum fato novo, nenhuma atualização, nada temporal que pudesse demonstrar a importância, a eficácia e a necessidade da prisão preventiva. Então, por isso, neste julgado,
o Supremo manteve a decisão de aplicar, no caso concreto, ao invés da prisão preventiva, a medida cautelar de natureza diversa, a medida cautelar de natureza pessoal, mas diversa da prisão. E aqui eu anotei algumas observações importantíssimas para revisarmos em consonância com o pacote anticrime. Vamos lá. Primeiro ponto, o artigo 316 do Código de Processo Penal. Lembrando que o artigo 316 ele teve a redação alterada pelo pacote anticrime. E essa alteração vai permitir o juiz, de ofício ou então a pedido das partes, revogar a prisão preventiva ou então decretar novamente a prisão preventiva em consonância com os fatos que surgirem, em consonância com os fatos que sobrevierem. Ou seja, à luz dos acontecimentos temporais, à luz do preenchimento ou não dos requisitos da medida de prisão preventiva, o juiz pode, de ofício ou a requerimento das partes, revogar a prisão preventiva ou restabelecer a medida aí de segregação da liberdade. A primeira observação é essa, o artigo 316 do CPP. Além disso, ainda no artigo 316 do Código de Processo Penal, eu tenho agora o parágrafo único. Esse parágrafo único do artigo 316, ele foi incluído pelo pacote anticrime e ele traz o Instituto da Revisão Periódica. Minha gente, significa o seguinte, o juiz que decreta a prisão preventiva, ele deve, a cada 90 dias, fundamentar a necessidade da medida. Se não houver essa revisão da necessidade da medida de forma fundamentada, a prisão é considerada ilegal. Eu passo a ter a ilegalidade da prisão. É isso que diz o artigo 316, parágrafo único. Ou seja, se a cada 90 dias o juiz entender pela continuidade da manutenção da medida, ele deve fundamentar a necessidade da medida sob pena de ilegalidade da prisão preventiva. Então a minha dica de hoje é vocês ficarem atentos aí no artigo 316 do CPP, tanto o caput como agora o parágrafo único que chega com o pacote anticrime, vendo que o juiz ele pode revogar a prisão preventiva ou restabelecê-la de ofício ou a pedido das partes, havendo os requisitos justificadores, e além disso, mantendo a prisão preventiva, a cada 90 dias ele deve fundamentar a necessidade da manutenção da prisão. Então veja, nesse julgado, aqui no agravo regimental, no habeas corpus 179.859, o ministro Gilmar Mendes entendeu que a manutenção da prisão preventiva exige a demonstração de fatos concretos, exige a demonstração de fatos atuais, de fatos contemporâneos que justifique a transformação da medida cautelar de natureza diversa da prisão para a prisão preventiva. E aqui no caso ele vem e fala, aqui o seguinte, o Ministério Público ele simplesmente rediscutiu a matéria em sede de habeas corpus. Ele não trouxe nenhuma fundamentação nova, não demonstrou nenhum fato concreto novo, atual, que demonstrasse aí a necessidade da medida. E aí ele finaliza o julgado entendendo que, pelo fato de, no caso concreto, não ter sido apresentado nenhuma justificativa, nenhum elemento temporal exigido pelo Código de Processo Penal, manteve a medida cautelar diversa da prisão e não restabeleceu a prisão preventiva como era a intenção do Ministério Público. Nesse sentido aqui, também importantíssimo a nova redação do parágrafo 2º do artigo 312. O artigo 312, parágrafo 2º do CPP, também dentro do Instituto da Prisão Preventiva, traz novidades aí a partir do pacote anticrime, a partir da Lei 13.964 de 2019. Com isso, o ministro Gilmar Mendes entendeu que diante dessa inexistência de fatos novos, diante dessa inexistência de fatos contemporâneos, como é exigido agora pelo artigo 312, parágrafo 2º, não tem como justificar a medida preventiva. Tranquilo, galera? O vídeo hoje ficou um pouco longo porque é o nosso pontapé inicial. Desejar boas-vindas para vocês e fiquem atentos no artigo 316 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, além da possibilidade do juiz de ofício a requerimento das partes poder revogá-la e restabelecê-la, se for o caso,
motivadamente justificando a necessidade, ele deve também, sob pena de nulidade da prisão, a cada 90 dias justificar a manutenção da medida. Então é isso, meus amigos, a intenção aqui é ser rápido, para ser uma rápida revisão aqui, para que vocês peguem de forma tranquila e sem cansar a disciplina. Você que está já inscrito no nosso canal, a partir de amanhã começamos com os áudios diários. Você que ainda não está inscrito, me chame aí no Telegram, o telefone é o 38DDD 99255 4573. Falou, meus amigos, grande abraço, tamo junto sempre!